Bom, gente, agora vamos falar sobre relacionamento. E hoje, infelizmente, encerra a nossa série sobre relacionamento, sobre aquilo que a gente fala sobre um amor mais tranquilo, mais profundo e mais maduro, hein? Olha, gente, o amor que já passou pela paixão, pelas inseguranças e hoje encontra liberdade, confiança e parceria. Sabe aquela tribulação e depois estabiliza, né? Consegue ter mais confiança no outro. Para conversar sobre esse amor maduro, recebo aqui hoje, mais uma vez, né, minha amiga Júlia, que é especialista em relações amorosas. Seja bem-vinda. Obrigada. Que bom, Júlia, que você está aqui para bater esse papo com a gente. Vamos aproveitar então, né? Vamos aproveitar o último dia. O último dia. O que define um amor maduro? Como identificar isso na relação? O amor maduro é aquela paixão que já virou um amor. Então, assim, o relacionamento, ele passa por ciclos, como a vida. E existe um momento em que aquela frio na barriga, aquela coisa mais intensa, ela diminui e se transforma em um amor mais calmo, mais tranquilo e mais maduro. E a pessoa acha que quando acaba a paixão, acabou o amor, né? E na verdade não. Na verdade a paixão, ela se transforma ou não em um amor. Em um amor. Eu falo que a paixão é como se fosse um fósforo. Você risca, ela acende aquela chama alta e vai queimando tudo. Ela tem aquela intensidade. Já o amor, você pode usar esse fósforo para acender ali um fogãozinho ali. Tá. E aí você usa o gás, de vez em quando ele vai estar mais alto, de vez em quando ele está mais baixo, mas ele está sempre constante. Ele não é como um fósforo, ele não tem aquela intensidade, mas ele está sempre ali. Se você manter o gás dele, ele está sempre ali. Ou seja, a gente tem que abastecer sempre. A gente tem que abastecer sempre. Que legal. Então, olha para vocês verem, né? Esse mito de achar que a paixão, aquele como você falou, esse frio na barriga, aquele fogo todo. Quando acabou o amor, não amo mais, o outro não me ama mais. Não, mas já é uma outra linguagem, uma outra forma. Exatamente, já é uma coisa muito mais madura do que a paixão. Porque a paixão é cheia de hormônios. Certo. A gente não consegue ficar apaixonado por muito tempo, porque os hormônios são muito intensos. Então, ele realmente tem prazo para durar. Ele dura até mais ou menos 2 anos. E depois disso, ele acaba, porque não dá pra gente ficar naquela quantidade de hormônio. Atrapalha a nossa vida, atrapalha a nossa concentração, atrapalha um monte de coisa. Sim, entendi. E o que é o amor, então, depois que acaba isso? O amor é essa construção, é você escolher estar com o outro, escolher todos os dias aquela pessoa e aquela sensação de parceria. Tem também o sentimento, ele só não é tão intenso. Você tem todos os sentimentos da paixão, só numa intensidade menor. Intensidade. Então, os principais sinais que mostra que o relacionamento já saiu da fase da paixão e vai para o amor, são quais? Os sinais são esse frio na barriga, aquela coisa já não é tão intensa. Quando você tá com o outro, é uma coisa que você não precisa se sentir inseguro, porque parece que no início você se sente muito inseguro. O amor, ele é uma coisa segura. Você tá ali com aquela pessoa, vocês não precisam, por exemplo, ficar conversando o tempo todo. Sabe quando você tem aquele silêncio com o outro, é um silêncio aconchegante? Sei. Esse é um sinal de que o relacionamento já está num outro nível, que é um outro nível muito mais maduro, é um nível mais tranquilo. Então é sutil a diferença, mas ao mesmo tempo ela é mais prazerosa, ela é mais calma, ela é mais tranquila. Pelo que você está me falando, parece que também cada um na sua individualidade também tem que ser maduro, né? Porque imagina quando um parceiro ou a parceira fica ali exigindo atenção, como uma criança, né? Passa-se ali, mas ele não dá atenção, mas ela não dá atenção para mim. É como se fosse uma criança pedindo atenção? É como se fosse uma criança pedindo atenção. Inclusive, eu uso até esse termo no meu consultório. Porque muitas vezes, quando a gente tem nossas feridas internas e elas são ativadas por alguma razão, a gente traz a nossa criança. Então, a gente age exatamente como uma criança. E aí, não é tão maduro. E a gente precisa aprender a trabalhar essas feridas para que esse relacionamento se torne mais maduro. Então, em alguns momentos, você pode ter algumas situações em que essa criança vai aparecer. Mas a forma que você lida com ela também vai demonstrar o quanto você é maduro em relação àquilo. Porque ninguém está livre de ter feridas internas. Claro. Mas
como eu lido com essas feridas? Eu acolho essas feridas, eu converso com a pessoa que está do meu lado sobre essas feridas, sobre as minhas inseguranças, que foi o que a gente falou já nessa série. Ou eu simplesmente ajo no impulso, começo a fazer essas birras, começo a me fechar, e aí eu causo insegurança no outro. E aí algumas pessoas acham que esse tipo de insegurança é a paixão. E não tem nada a ver, é uma insegurança baseada muito mais no que vocês estão construindo do que naquela coisa gostosa que tem no início, quando você está conhecendo uma pessoa, que é tudo novo, tudo muito diferente. Olha só, gente, que legal você vê, né? Quando você é cuidado, quando você se cuida, quando você é tratado, né? Você se relaciona melhor, então. Muito melhor. Aí porque você precisa gostar de você antes de gostar do outro. Olha que interessante, né? Ou seja, saber de você para você não ficar inseguro todo o tempo, para não ter essa necessidade de atenção e por aí vai. Exatamente. Ou entender a sua necessidade e saber quando você está precisando. Aí você pede para o outro, olha, eu estou precisando um pouco mais de carinho hoje, um pouco mais de atenção. Será que você pode me dar? Sim, e tá tudo bem pedir, né? Tá tudo bem pedir. Aí, ó, que legal também. Outra coisa, uma coisa interessante, quando a pessoa acha que a maturidade é não falar, não. É se dar conta de todas as necessidades. Na verdade, a maturidade é falar sobre as suas necessidades, é falar abertamente para o outro e contar que o outro, ele é capaz de suprir aquilo que você precisa. Muito interessante. Ô, Júlia, o papel da liberdade e da individualidade dentro de uma relação saudável, como equilibrar? Então, isso vai muito de casal, porque existem alguns casais que eles precisam de mais liberdade e existem alguns casais que precisam de menos. Então, eu falo que a gente precisa entender qual é esse cenário, mas a gente precisa de uma individualidade para que você, além de ser uma esposa, além de ser mãe, além de ser uma profissional, você também seja você. Então, você precisa cuidar de você para que você consiga cuidar do outro. E aí, isso é muito individual. O quanto você precisa de tempo para se dedicar a você é muito individual. Mas é exatamente sobre isso. É sobre você ter esse tempo, para você se conhecer, para você se cuidar, para você também entender até onde o outro pode te oferecer, até o outro não pode te oferecer. E aí, isso é muito conversado. Porque às vezes um parceiro precisa de muito tempo livre e o outro parceiro precisa de só um pouquinho. E relacionamentos são negociações, são contratos e vocês precisam entender como chegar no meio do caminho. Olha que interessante, muito bom, excelente. Eu queria que você passasse uma mensagem, então, final, né, para quem acredita aí que o amor verdadeiro só existe no começo, né, que na verdade é toda a história construída, né, Júlia? E olha, a Júlia vai passar essa mensagem, eu quero que você aí acolha no seu coração. Então, agosto, todas as semanas de agosto, a Júlia veio aqui e conversou com a gente sobre relacionamento. Daqui a pouquinho, no nosso Instagram, no Instagram da Júlia, a gente vai publicar lá os links, tá? De todas as entrevistas aqui para você rever e compartilhar também. É muito importante, gente, esse cuidado interno para que você possa se relacionar bem. E aí, Júlia, qual é a mensagem final aí? A mensagem é, né? Relacionamentos são como uma plantinha, eu sempre digo isso. Você precisa cuidar, você precisa regar, você precisa dar atenção e esse cuidado precisa ser diário. Porque senão, depois de um tempo, né, principalmente quando o amor já está maduro, o que acontece? Qual é o problema do amor maduro? Você deixa ele ali e você acha que a planta vai ficar ali linda, maravilhosa para sempre. E ela vai te dar fruto sem você fazer nada, né? Exatamente. E aí você deixa de cuidar. Então, você precisa cuidar daquela planta, nem que seja um pouquinho de água todos os dias, para que ela floresça, para que ela continue saudável, para que ela continue bonita. E no início é só, né, o momento em que a planta está nascendo, então é mais emocionante, mas aquilo não vai fazer ela durar. Então, a gente precisa cuidar dela depois que ela já está grande. Olha que bacana, maravilhoso. Júlia, muito obrigado por essas semanas aqui com a gente. Foi muito bom. Foi ótimo, né? Que você volte mais vezes para a gente falar sobre relacionamentos, que a gente depende, né? Nós somos seres de relação, precisamos disso, né? Cuidar. E parabéns hoje pelo Dia do Psicólogo também, viu? Deus te abençoe. Amém. Você hoje representando todos os psicólogos aí também, que sempre participam com a gente. Obrigada. Obrigada a você, Júlia. E vamos cuidar, né, Padre Camilo? Isso. Ai, peraí, antes, queria mostrar a família dela ali, desculpa. Posso mostrar, gente? Eles estão tão ansiosos para dar um tchau, para aparecer. Olha ali o Henry e a Ayla. E o seu esposo? Mike. Sejam bem-vindos. Eles estavam super ansiosos ali, olha, para dar um tchauzinho, padre. Maravilha. Isso aí. Família, amor, cuidar da família e entender que o maior tesouro em nosso lar é o amor que recebemos e oferecemos.